Ismael Alexandrino, ao vivo conosco. Secretário, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Agora, a gente percebe que ainda existem poucos trabalhos científicos sobre a eficácia desse vermífugo. O que o senhor acha de tudo isso? Olha, Luciana, os trabalhos que existem, eles são in vitro, ou seja, em laboratório. Não existem trabalhos mostrando a eficácia em vivo, ou seja, nos seres humanos, né? De forma que o médico ele não está proibido de prescrever, mas como política pública de saúde a gente não pode adotar nenhuma ação no sentido de prescrever sem qualquer validação científica. E nos chama atenção e às vezes até nos dá um pouco de receio, né? Porque tanto a ivermectina quanto a azitromicina, como tem sido feito, pode inclusive induzir resistência e dentro de pouco tempo, aquilo que tinha eficácia para outras coisas passar a não ter. Eu imagino, doutor, que esse é um uso profilático, pelo que os médicos estão dizendo, e nós estamos numa situação de emergência, nós estamos em uma pandemia. O que se busca é um alívio até que se chegue à vacina e resolva o problema. Ontem a gente estava lá com um grupo de 20 médicos. Eles me informaram que fazem parte de um grupo maior, de cerca de 250 médicos, que estão fazendo a mesma ação, distribuindo de graça a ivermectina. O senhor não acha que é momento do Estado, talvez, receber essa comissão para talvez utilizar a ivermectina nesse momento como protocolo? Olha, a comissão, que eu imagino que seja a mesma, eu vou recebê-los amanhã à tarde. Mas, como eu disse, política pública de saúde não se deve fazer em cima de criando protocolos em cima de medicações que não têm qualquer validade científica ainda. Isso não é correto para uma política pública de saúde. Nada impede o profissional de saúde exercer a sua autonomia e prescrever. Agora, repito, preocupa a forma como tem sido distribuído esses kits, né? Porque além da ivermectina, tem pessoas que estão distribuindo antibiótico também. E a gente sabe que um grande problema na medicina é a resistência das bactérias aos antibióticos, né? E isso pode induzir uma resistência que em médio e longo prazo pode ser absolutamente crítico, né, do ponto de vista de tratamento de outras doenças, não da Covid-19. Agora, secretário, se de um lado pacientes da Covid relatam que os sintomas foram amenizados, até mesmo médicos falando isso, de outro existem contraindicações, para onde essa balança pesa mais? Olha, o paciente ele precisa confiar no médico que ele prescreve. O médico ele tem autonomia de fazer a prescrição. Se o médico explicou todos os possíveis prós e todos os contras, as contraindicações da medicação, deixou isso claro para o paciente de forma muito honesta e transparente e não vendeu falsa esperança, e o paciente, mesmo assim, está disposto a utilizar, sem problema nenhum. Essa autonomia ela pode ser exercida, só que ela precisa ser transparente. O que não podemos vender é falsa esperança, como se fosse uma política pública de saúde com validação científica. Quais são as principais contraindicações desse vermífugo? Olha, a ivermectina, ela, assim como outros vermífugos antiprotozoários, ela tem as suas indicações formais e as suas contraindicações muitas vezes têm a ver com a interação com outros medicamentos que se utilizam, né? Então, por exemplo, a própria ivermectina associada à azitromicina pode desenvolver processo alérgico e ela sozinha também pode ter processo alérgico. O processo alérgico pode dar um choque anafilático. Um choque anafilático pode ser algo fatal para a pessoa. Então, fazer isso e soltar a pessoa com aquele saquinho, né, com aquela esperança, ela pode chegar em casa, fazer uma ingestão disso, ter uma reação alérgica exacerbada, não dar tempo de socorrer. Então, essa reação alérgica é algo que nos preocupa de forma mais contundente do que os demais. O senhor é médico. O senhor fez uso da ivermectina como profilático e o senhor receitaria esse medicamento como médico? Eu não fiz uso nem da ivermectina, nem da azitromicina, nem da cloroquina, nenhum dos três, né? E como médico, sem qualquer tipo de validação, né? Óbvio que cada caso eu não receitaria. Eu acho que tem outras medicações
né, que podem ser utilizadas no seu tempo, né, mas eu não usei e não indico. E agora, ressalto, cada caso precisa ser avaliado. Por exemplo, uma pneumonia que esteja em algum hospital nosso, que tenha indicação de utilizar a azitromicina, nós temos a azitromicina e às vezes nós prescrevemos, mesmo porque uma doença viral ela pode estar associada com uma doença bacteriana e a azitromicina é um antimicrobiano, ou seja, um remédio para cuidar, para combater bactérias, não para matá-las, mas para ela é bacteriostática, ela não é bactericida, né? Ok, secretário Ismael Alexandrino, nós estamos em contato com o senhor, inclusive, para falar também dos novos protocolos da secretaria em uma reportagem que será exibida logo mais no jornal Serra Dourada. Por enquanto, uma boa tarde, muitíssimo obrigada por mais essa entrevista. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada.